então Mateus 5, a partir do versículo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Quem achou, diz achei. Quem não achou, diz espera. Espero. Eu estou usando o iPad e a Bíblia, eu peguei a Bíblia agora e fiz assim para levantar a tela. Né? Versículo 13, amém. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Senhor, eu te peço no nome de Jesus que eu seja apenas um cano teu, Senhor, por onde a tua água passa, Senhor. No nome de Jesus te peço que as pessoas que aqui estão não escutem a mim, mas escutem a tua voz, Senhor. O Senhor não permita que de alguma forma eu macule a tua palavra, Senhor, que de alguma forma eu fale algo que o Senhor não quer, Pai. Da mesma forma que eu fui abençoado enquanto fazia esse texto, que o Senhor abençoe cada um aqui, Pai, exponencialmente, ainda mais, Senhor, a fim de que nossas vidas alegrem ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto é bem conhecido porque ele faz parte do que nós chamamos de Sermão do Monte. É interessante que Jesus ele chega ali, já nesse capítulo, no capítulo 5, e ele sobe até o lugar que é chamado o Monte das Bem-aventuranças, é conhecido assim, fica nas redondezas entre Israel e Egito, e Jesus sobe nesse lugar, começa a proferir o sermão mais conhecido da história, e logo depois disso nós vemos que ele emenda com o capítulo 6, 7, e finaliza no começo do 8, e é uma bênção, gente, esse texto, porque ele hoje é utilizado por pessoas diversas no mundo, independente se são cristãs ou não. Porque Cristo ele traz uma palavra nesses 3 capítulos, nós vamos agora focar apenas no começo dos 5, mas ele traz uma palavra muito poderosa para todos os aspectos de nossa vida. O que acontece aqui? Há poucos milhares de anos antes desse momento, Moisés sobe até um monte e lá Deus revela a Moisés os 10 mandamentos. Milhares de anos depois, Jesus sobe mais uma vez ao monte e agora ele traz uma renovação à lei. Jesus diz ali que a lei foi cumprida nele. Jesus não aboliu o que foi escrito, mas ele veio para mostrar que tudo havia se cumprido nele. O Antigo Testamento ele traz uma série de revelações, mas essas revelações todas se conjuntam para em Cristo mostrar a realidade daquilo. É o que Hebreus fala, por exemplo, que o Antigo Testamento ele é uma sombra do que haveria de vir, e Cristo agora é a realidade que estava por trás dessa sombra. E esse texto, que são os capítulos 5, 6 e 7, são considerados o maior sermão da história. Eles foram pregados pelo maior pregador que já existiu. Eles foram pregados pelo homem que teve a maior demonstração de caráter, que de forma alguma tem algo para ser criticado. É o homem mais santo que já existiu, que teve a maior demonstração de amor que a humanidade já viu, e é o homem que veio nos reconciliar com Deus. Jesus aqui nesse texto inicia uma série de ensinos para as nossas vidas, que se nós conseguirmos seguir o que está aqui, a nossa vida sem dúvida alguma será frutífera exponencialmente. E eu coloquei como tema aqui, fazendo parte de um povo chamado para uma grande obra. Eu vou pedir para você repetir algo relacionado ao que é o meu chamado, certo? Você vai dizer, eu fui chamado para transformar o ambiente onde estou. Você não fecha a sua Bíblia, a gente vai sempre estar voltando para lá. Olha o versículo 13 para a gente começar a entender o que é esse chamado que Deus nos deu. Só o versículo 13 diz assim, vocês são o quê? Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada,
exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Tem uma frase bem conhecida, gente, a gente usa muito aqui na Cidade Viva, que é assim: olha, para conhecer alguém, você tem que comer 1 quilo de sal com a pessoa. Vocês conhecem isso, né? Para conhecer alguém mesmo, você tem que comer 1 quilo de sal com a pessoa. É o quê? Você vai sentar e comer 1 quilo de sal com ela? É isso? Não, porque demora para comer 1 quilo de sal com alguém, né, gente? Para comer 1 quilo de sal significa que você tem que conviver muito com a pessoa. Olha só, por que Jesus compara a gente com o sal? Porque uma pitadinha de sal que você bota na comida faz muita diferença. Eu não sei aqui quem tem aquele problema de obrigatoriamente ter que comer pouco sal por causa da saúde. Alguém aqui tem que comer alimento com pouquíssimo sal? É ruim, né, gente? Deus me defenda, meu amigo. Mas você comer uma coisa sem estar com aquele tempero, não é a melhor das sensações. Mas o que é interessante é que se você joga um pouco de sal em um lugar, em uma comida, aquilo já faz muita diferença. Você sabe quantos quilos de comida você come na semana? Já fizeram essa conta, gente? Tem ideia? Não assim, quantos quilos de comida salgada, não é? Fruta, tal. Você tem uma base de quantas comidas salgadas você come durante a semana? E quantos quilos de sal você come durante a semana? 1 quilo de sal, quem come durante a semana? Eu fiz, se você come, corra para o médico que a sua situação está ruim, viu? Meio quilo de sal, alguém aí come? Mas por que, gente? Só meio quilo? Olha só, o brasileiro come em média 3 quilos de comida salgada durante a semana. Isso aqui é sem fruta, né? Comida salgada. Não está incluso aqui sobremesa, fruta, suco. Mas comida salgada o brasileiro come em média 3 quilos por semana. E de sal, você tem noção de quantos quilos por semana o brasileiro come? O brasileiro come, gente, 70 gramas de quilo. 70 gramas de sal por semana. Olha só, são 70 gramas para 3 quilos. A proporção é interessante, né? Por que de 3 quilos de comida, 70 gramas somente são usadas no sal? Porque uma pitada de sal faz muita diferença, gente. E Jesus, ele usa isso de propósito. Jesus disse que em um mundo com muita gente, poucas pessoas que seguem a ele fazem muita diferença. Quando ele diz, vocês são o sal da terra, é justamente porque, independente de quantas pessoas estejam em um ambiente, mas se aquela pessoa é uma seguidora fiel de Jesus Cristo, aquele ambiente vai ser diferente. É como se a gente estivesse no meio de um mugunzá. Paraíba tem mugunzá, né? Mas o mugunzá da Paraíba é doce, não é, gente? É estranho, né? O mugunzá lá do Ceará, ele é salgado. Tem algum cearense aí? Olha o cearense aí. Como é que o cearense se salda, gente? Tem cearense aí? É, isso aí. Lá no Ceará, o mugunzá é salgado. Aí eu cheguei na Paraíba e o povo fez, quer mugunzá? Eu quero. Aí quando eu fui tomar, porque não é que é ruim, é porque eu não estava esperando outra coisa. Vamos supor que numa panela de mugunzá salgado, o do Ceará, tá lá é um bocado de gente que não conhece a Cristo. Se Deus me joga lá dentro, meu amigo, o negócio vai salgar, mas equilibrado. Vai ficar gostoso o negócio. Nós viemos para dar sabor à terra, gente. Nós viemos, se nós temos um relacionamento autêntico com Jesus Cristo, nós não apenas fazemos com que aquele mugunzá seja um mugunzá digno de ser comido, como também nós vamos fazer com que aquilo frutifique, com que ele dê saúde para quem está perto dele. A vida do cristão, gente, nos ambientes onde ele está, ele faz com que aquele ambiente seja diferente. Nem que seja um ambiente ficar incomodado com a presença santa do outro. É isso que nós vemos, por exemplo, nesses países do Oriente Médio, a grande maioria, em que há perseguição aos cristãos. O cara está lá, ninguém gosta do cara, mas existe algo na vida dele que incomoda eles. Ele não toma a forma do mundo onde ele está. É isso que Paulo fala. Não vos conformeis com o presente século, é não tomar a forma, não entrar no molde desse presente século, como se fosse uma massa de modelar, e ele lhe molda ao formato dele. Nós fazemos algo diferente no ambiente onde nós estamos. Por isso que
a primeira coisa que eu tenho que lembrar, repita comigo, eu fui chamado para transformar o ambiente onde eu estou. É por isso, gente, que nós temos que ser ativos onde nós estamos. Eu lembro que quando eu era quando eu era mais novo, né, porque eu nunca fui menor que isso, mas lá em casa, minha mãe tinha uma uvinha daquelas de plástico, não, de borracha. Não sei se alguém aqui é dessa época, de uma uvinha de borracha, que os meninos pequenos arrancavam e era uma agonia para botar de volta dentro de novo, né? E aí eu achava aquilo massa, tal, para ficar mastigando, né? Pirrai não presta, né? Eu botava aqui na boca, ficava mastigando, minha mãe via, eu apanhava, tal, era uma coisa. E aí uma vez minha mãe comprou umas peras. Eram umas peras de parafina. Alguém aqui já viu isso, naquela cera de parafina, pera, maçã e tal. E minha mãe comprou uma pera. Umas peras lá, uma maçã, e eu estava passando aqui na mesa, então a mesa geralmente ficava nessa altura aqui para mim, né? Eu tinha que ver assim, por questões óbvias. E aí eu passei e vi aquela pera bem bonita, eu fiz, oxe, uma pera. Aqui em casa, uma pera. Hoje em dia é mais comum ter pera na casa de pobre, na minha época não. Passei lá e fiz, oxe, uma pera, ó, igual a que eu vi no desenho. Vou dar uma mordida, né? Se eu morder e virar de cabeça para baixo, ninguém vai ver. Aí eu olhei para um lado para o outro, peguei a pera, dando ele a dentada, né? Mas foi uma dentada com gosto. Eu fiz, eu vou apanhar, primeiro dar uma mordida com gosto. Quando eu mordi, gente, que vi aquele pedaço, a minha sensação foi, que danada é isso? E eu devo mastigar mais, né? Porque vai que o gosto está lá por trás. E mastiguei, era só vela, gente, na minha boca. Aí nesse dia eu descobri o gosto de vela, né? Aí eu mastiguei. Aí minha mãe viu, né? E depois veio a consequência do meu ato. O cajado do Senhor veio sobre minha vida na representação de minha mãe. Minha mãe é baixinha, para quem conhece ela, mas a mulher é braba. E aí levei uma surra. E eu lembro sempre do gosto daquele negócio. Sabe que gosto tem, gente? De nada. Tem gosto de nada. É um gosto ruim, mas é um gosto de nada. É mais ou menos assim, gente, que as pessoas que não têm a Cristo vivem. Uma pessoa que não tem a Cristo, ela vive uma aparência, ela vive até às vezes uma beleza, ela vive algo que parece com algo verdadeiro, ela vive muitas vezes em paz. Eu costumava dizer assim, ó, você tem paz quando ia evangelizar alguém? Aí uma vez eu fui evangelizar um cara de uma determinada religião, eu fiz, você tem paz? Ele fez, eu tenho. Eu fiz, eita, agora quebrou minhas pernas, vou dizer o que agora. Mas realmente, o mundo pode até ter paz. Porque Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Ou seja, o mundo dá uma paz, mas não é uma paz verdadeira, gente. É uma paz de plástico, é uma paz de borracha, é uma paz de pera feita de vela. A vida do cristão, por mais atribulada, por mais cheia de luta, por mais cheia de aflição, ela é a verdade do evangelho vivida em um mundo corrompido. Ela é a manifestação mais plena da mão de Deus que veio do céu para beijar uma civilização pecadora, mas que se rende diante dos pés dele e leva isso para que outras pessoas entendam que há um processo de reconciliação do homem com Deus por meio da cruz de Cristo. Gente, sal da terra, para cumprir sua missão, tem que se entregar. Imagina aqui que nós somos um bocado de grão de sal, certo? Olhe para o sal que está do seu lado. É constrangedor esse negócio, né? Olhe para quem está do seu lado. Eu odeio isso, gente. Mas quando o cara está aqui em cima, a gente fala, né? Se eu estiver embaixo, eu fico com raiva. Nós somos um grande saleiro aqui, gente. Cheio de sal à sua volta aí. Está vendo o sal ao seu lado? Olhe para ele e diga, salgue a terra. Eu odeio essas coisas de ficar mandando alguém repetir para o outro, sabe, gente? Vocês sabem disso. Mas faz efeito que o cara fica decorado com aquele negócio, da raiva que teve no culto. Me diga uma coisa, gente. Um sal, dentro do saleiro, dentro do armário, serve para quê? Rapaz, vai ter um churrasco, eu vou ali comprar um saco de sal. Peguei o saco de sal, botei dentro do armário. Serviu para quê? Serviu para nada, meu amigo. Sal, para cumprir sua função, ele tem que se entregar. Ele tem que abrir mão da comodidade de estar dentro do saleiro, dentro do saco. Função do sal é estar salgando o lugar para onde ele foi chamado para ir. É muito cômodo, gente. A gente está sentado numa poltrona,
A gente está em casa assistindo o culto pela internet ou pela TV. A gente está ouvindo pessoas falando sobre o Evangelho. É uma bênção, é uma bênção. Que maravilha é a gente ir para cá e a gente se sentir amado e a gente se sentir valorizado por Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Eu gosto muito de um exemplo. Eu dei ele na aula quarta-feira lá na faculdade. É mais ou menos assim que acontece com a vida no reino. Suponhamos que... Deixa eu ver alguém aqui que tem... Quem aqui pode vir aqui na frente? Bem rapidinho, só para dar um exemplo. Vem cá, cara, tu que é alto? Que eu sou pequeno, aí fica mais fácil eu ser pequeno com uma pessoa alta, que eu vou fazer com que tu seja Deus. É bem rapidinho. Olha aqui. Como é teu nome, irmão? Luiz Augusto. Gente, Luiz Augusto é Deus aqui, certo? Menino, Deus é grande, viu? Misericórdia, sou pequeno e Deus é grande. Ó, vamos lá. Vamos supor, nós nascemos... Fica um pouquinho aqui para cá, Luiz Augusto, virado assim. Para cá, aqui, de frente para mim aqui. Aí. Olha só. Nós nascemos assim, a Bíblia diz que Deus está aqui e nós já nascemos de costas para Deus. Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 6, você vai ver o livro de Romanos principalmente, ele vai mostrar isso. E nós, conforme vamos vivendo nossa vida, a gente vai se afastando de Deus cada vez mais. A gente já nasceu de costas para Ele, nós já somos pecadores. Então você está lá, ó, bem de boa, curtindo a vida. Eita, rapaz, eu conheci a mentira e cada vez mais eu vou vivendo a mentira e vou me afastando cada vez mais do propósito de Deus. E aí o cara vai cada vez mais, conheci a pornografia e eu vou consumindo a pornografia. Eu conheci a maledicência, eu vou falando mal dos outros. E Deus está lá, eu estou de costas para Deus. E eu vou cada vez mais conhecendo o que é o pecado no mundo e cada vez mais me afasto do propósito inicial de Deus para a minha vida, ainda no Éden. Só que a Bíblia diz que o sacrifício de Cristo na cruz faz com que eu vire para cá e a venda dos meus olhos seja arrancada. E eu olho para Deus e faço, peraí, eu não quero mais essa vida para mim. E eu cada vez mais, conforme vou conhecendo ao Senhor, eu vou andando no caminho que nós chamamos de santificação. Quanto mais eu olho as Escrituras, quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu me aproximo da presença dEle, mais eu olho para Ele. Quando estou querendo pecar, eu olho para Ele e faço, não, o Senhor está comigo. E eu continuo caminhando em santidade. Até na glória eu chegar à estatura de varão perfeito. Estar totalmente santo. No meio do caminho, gente, pode acontecer um tropicão. E você está lá, mas você olha e faz, aqui não é meu lugar é andando ao lado do Senhor. Só que tem muita gente que se engana, que está dentro da igreja, que ela está de costas para Deus e vai andando, tal, até um dia que ela chega no centro de convenções Cidade Viva e faz, poxa, que lugar legal, gostei daqui. Vou ficar vindo aqui aos domingos. Ou até às quartas-feiras, ou para o Aviva, vou ficar vindo para as programações. Aí o cara começa a servir no ministério, faz, estou me sentindo útil. Ele participa de um grupo pequeno, se sente amado. Ele vai servir em algum lugar e ele vê que o dom que ele tem pode ajudar outras pessoas. Então ele está lá no meio da igreja, levanta as mãos na hora do louvor e chora. Só que ele continua de costas para Deus. Essa pessoa vive uma aventura religiosa. Jesus diz, gente, em Mateus 24, que muitos até expulsarão demônios no nome dele e ele não saberá quem são. Olha que coisa pesada, gente. Jesus diz que muitos pregarão o nome dele e ele não sabe quem são. Expulsarão demônio no nome dele, eles não saberão quem são. Ou seja, a igreja de Cristo está infestada de religiosos que todo mundo acha que conhecem a Jesus. Só que muitas vezes o caba que está aqui, que tropeçou, tem um relacionamento com Deus. Só que está em um momento de fraqueza espiritual. A igreja de Cristo, como julga essas pessoas, ela condena uns e justifica outros. Mas Deus nos chamou para que, sendo sal da terra, nós possamos expressar o que é a vida de alguém que olha para Ele e anda em santificação. Amém? Um aplauso de Deus. Obrigado, cara. Te abençoe, viu? Gente, se você não abre mão de quem você é, se você não, como o sal faz, não se entrega, o seu cristianismo é irrelevante.
Você só salga o mundo se você der lugar para que o Espírito Santo te use poderosamente. E olhando as suas limitações, ele possa dizer para você que você não é nada, mas ele é tudo em você. E ele pode sim fazer diferença no lugar onde você está, ainda que você ache que não está fazendo diferença nenhuma. Só se consagre a Deus e diga, Senhor, me usa. Tem aquela sensação, né, de você ficar pregando para pessoas e a pessoa, não, certo, e você fica, rapaz, não dá resultado não. Meu Deus do céu, isso aqui. Gente, não faça nada esperando os resultados espirituais. Faça que o resultado venha do Senhor no tempo dele. Nós somos chamados para salgar. Nós somos chamados para isso. Deus é quem vai promover a obra, gente. Nós só somos simplesmente essa coisa de jogar nas pessoas para que Deus possa fazer a obra. É interessante aqui nesse texto uma coisa. Deixa eu trazer uma curiosidade para a gente entender um trecho que Jesus fala aqui. O sal, geralmente, ele era colhido nessa época às margens do Mar Morto. Ou então tinha alguns pequenos lagos de sal na região da Síria. E aquele sal, ele adquiria um gosto, aliás, ele adquiria um aspecto mofado, principalmente porque ele ficava muito próximo de gesso e de alguns fungos. Então, quando é que esse sal, ele ficava com esses fungos? Quando ele ficava muito tempo armazenado junto. Quando a pessoa pegava o sal, que estava muito tempo armazenado no mesmo lugar, e esse sal que tinha vindo dessa região, e ela usava esse sal, ele sentia um gosto amargo no sal. Não era o gosto normal do sal. Então as pessoas na época falavam assim, esse sal perdeu o gosto. O sal continuava tendo algum gosto, mas não era o gosto para o qual ele tinha sido feito. E é interessante, gente, que Jesus diz na continuação do versículo 13, olha aí, no versículo 13, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Você já viu alguma vez alguém jogar sal no chão e o cara ficar pisando nele? Já viram isso alguma vez? Eu nunca vi. Tá, mas peraí, que contexto tem isso aqui? Olha só, gente. O sal ele era muito usado no Templo de Jerusalém em alguns rituais. Mas ele era muito usado em alguns galpões que as pessoas acumulavam, principalmente na época do inverno. Apesar de acontecer poucas vezes isso no ano, mas a região de Jerusalém também neva. O pessoal acumulava esse sal mofado nos galpões e na época do inverno, os sacerdotes pegavam aquele sal e jogavam no pátio do templo, porque o pátio era de mármore, e na época da neve, as pessoas que andavam por lá escorregavam e se machucavam. Então, eles pegavam o sal que não prestava, jogavam no pátio do templo para que ele derretesse a neve e as pessoas pudessem estar ali. O sal que era usado para isso era esse sal que não prestava para nada. Jesus não chamou você para ser jogado no chão e as pessoas pisarem em você, gente. Jesus chamou você para você dar tempero a um mundo pecaminoso. Jesus chamou você para você conservar a vida de Deus. Sal era usado como conservante. Jesus chamou você para que a verdadeira vida de Deus, aquela que tem o gosto verdadeiro, pudesse ser visto no mundo à sua volta. Ele chamou você para que você possa trazer cura. Vocês sabem que o sal era terapêutico também. Os médicos da região, eles sempre recomendavam que as crianças recém-nascidas, elas fossem colocadas num banho de sal, que chamavam de salmoura. Não sei se alguém aqui já ouviu falar nisso. Por quê? Por causa das propriedades terapêuticas do sal. Nós fomos chamados para curar um mundo doente, gente. O mundo aí à nossa volta está doente, está, mas em Jesus Cristo a cura. E nós somos chamados com o privilégio de levar essa cura por meio de nossa vida. Existe um mundo adoecido espiritualmente, e Deus usa a sua igreja para levar a cura do alto para esse mundo. Também era um sinal de fidelidade. Nessa mesma região, na região do Oriente Médio, é comum que as pessoas, quando fazem um contrato, elas peguem uma pedrinha de sal e coloquem em cima. Porque existe um símbolo na região de que o sal, ele é uma demonstração da fidelidade aos contratos. Nós representamos a fidelidade de Deus às suas promessas. Você
é a concretização da promessa de Deus, da restauração de todas as coisas. Por meio da nossa vida, o mundo pode olhar e dizer, peraí, como é que um homem alcoólatra hoje pode estar sóbrio? Como é que um homem ou uma mulher infiéis hoje podem andar em fidelidade um ao outro? Como é que alguém que tinha a vida totalmente cética em relação ao evangelho, hoje defende a fé? É a fidelidade de Deus vindo até a humanidade e mostrando que Ele é soberano sobre todas as coisas e derrama esse privilégio sobre a sua igreja. Nós somos sinal da fidelidade de Deus. Vocês estão muito calados, gente. Misericórdia. Eu fui pregar em uma igreja bem tradicional em determinado lugar. E era uma igreja bem tradicional, sabe? Aí quando o cara me chamou para eu pregar, né, que eu subi, aí eu tenho uma cara de novinho, né, gente? Eu não tenho uma cara de novinho? Tenho, né? Tenho. Aí eu estou lá com meus 22 anos, né, ano passado isso. E aí eu subi para pregar, e tinha um senhor lá sentado no meio do povo, e era um dos pastores da igreja, ele estava sentado lá no meio, ele não estava... Tem umas igrejas que botam as cadeiras atrás, ele estava lá no meio, e ele estava todo de terno e tal, e eu subi, eu não sou muito de pregar de terno, aí eu subi com uma camiseta de malha normal, e aí o povo mais tradicional, o povo mais idoso na igreja ficou meio com a cara assim, né? Botaram um menino aí para pregar e tal, aí eu comecei a pregar, e no meio da pregação eu falei sobre as pessoas que influenciam outras pessoas. E aí, no meio da pregação, eu olhei para esse senhor todo que estava lá no meio das pessoas, com esse terno, e fiz, pastor fulano. Aí ele arregalou o olho, e aí eu disse, o senhor não me conhece, não. Isso é um lugar bem distante de onde eu nasci. Aí eu disse, mas o senhor foi pastor na minha cidade, lá em Juazeiro do Norte. Aí ele balançou a cabeça, era um senhor já bem de idade. Aí eu disse, olha, o senhor não me conhece, provavelmente o senhor nunca me viu na vida, está vendo a primeira vez aqui pregando. Mas eu quero dizer para você que boa parte do que eu sei hoje sobre as Escrituras, eu aprendi com você assistindo suas pregações. Aí esse cara começou a chorar, sabe? Aí eu disse, meu irmão, você influenciou a minha vida. Deus nos chamou, gente, para que a gente se dissolva na vida de outras pessoas. Você pode até não saber, mas quando você é um agente da verdade do Evangelho, quando você é um agente do amor de Deus na vida de quem cerca você, você está se dissolvendo na vida dessas pessoas, você está sendo sal na vida delas, e lá na frente Deus vai fazer algo. Esse cara que estava sentado naquela igreja, parte dele se dissolveu em mim. Eu passei por uma situação muito, muito complicada, numa época lá no Ceará, muita escassez financeira quando eu estava morando só. E eu lembro que eu tinha momentos em que eu não tinha nada para comer. E aí tinha uma amiga minha da igreja, que morava num andar acima, e eu, às vezes, no fim de semana era pior, porque eu não tinha a casa de ninguém para ir durante a semana, e aí eu ficava em casa orando, Deus, eu não tenho nada para comer aqui, supre minha necessidade e tal. E ela era do louvor e eu também. E eu estava bem magrinho, gente, estava 40 quilos. Estava no shape, né? Não, era fome mesmo. E aí ela pelo interfone, telefonava lá para casa, e ela me chamava de fio. De filho, né? Só chamava de fio. Acho que é fio de ser muito fino, né? Igual o fio do telefone. Aí ela dizia, fia. Aí eu, fala, fia. Aí ela, tu já almoçou? Eu, fia, ainda não. Tinha nada, gente, em casa. Aí ela, tu vai comer o quê? Rapaz, não sei. Pensando aqui, hoje tem a opção de nada, tem a opção de coisa alguma, tem a opção de oração. Aí eu disse, estou vendo aqui, entre umas opções está na minha mente. Aí dizia, vem almoçar aqui, eu fiz, tá bom, eu vou. E aí todo sábado e domingo ela ligava, filho, vai comer onde? Não sei, vem, tá bom, eu vou. E aí eu ia e tal, e não dizia para ela que eu não tinha nada para comer, né? E eu lembro que há 3 anos eu fui pregar lá no Ceará, em um acampamento, e ela estava lá, e eu fui falar sobre a pessoa, abençoar pessoas sem saber. E eu fui contando essa história de uma pessoa que muitas vezes matou minha fome. E aí eu disse, olha, e essa pessoa é Jane, ela está aqui. Tá? Essa menina começou a chorar. Tal. Eu disse, gente, quando nós abençoamos alguém, quando nós manifestamos o amor de Cristo a alguém, sem a gente saber, a gente está fazendo com que Deus seja manifestado na vida de outra pessoa.
Você foi chamado, gente, para sair daqui e para ser um agente de influência do reino lá fora. Ou aqui dentro, para você transformar a vida de quem está perto de você, para você aconselhar, para você abençoar, para você livrar pessoas do pecado, para você ser um agente de Deus de transformação. Uma coisa que não funciona no reino, gente, é sal parado. Sal parado mofa. Você tem que se dissolver nos outros, para isso Deus lhe chamou. Que tipo de sal você quer ser? Seja o sal verdadeiro, o sal útil, o sal que salga, o sal que faz diferença. Nada causa tanta aversão a Deus quanto um cristianismo egoísta, indiferente a quem está à sua volta, gente. Isso não é sal, não, isso é sujeira. Só serve para ser jogado e pisado pelos outros. Mas o texto não acaba aqui, não. Volta para a Bíblia aí. Versículos 14 e 15. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. O que a gente viu no ponto 1? Eu fui chamado para transformar o ambiente onde eu estou. Você foi chamado para mudar o que está à sua volta. O ponto 2 é, eu fui chamado para levar esperança a um mundo em trevas. Alguns domingos eu preguei aqui sobre Marcos 4, e eu falei como eram as casas antigas, que elas tinham casas que eram de apenas um vão, e lá ficava uma candeia no centro da casa, apontando com o pavio para a direção do meio dela, para que iluminasse mais, e as casas maiores, elas tinham uma trave no meio delas, que é aí que Jesus fala sobre tirar a trave de seu olho, está falando sobre isso, que era uma coluna no meio dela, e as candeias eram colocadas em cima dessa coluna para que iluminasse a casa toda. E aqui diz, mais uma vez, que nós somos luz. Naquele texto, a luz se refere à palavra de Deus, e nesse aqui se refere a nós mesmos. Nós somos a luz que foi chamada para iluminar as trevas, gente. Agora, vê só. Você está aqui no sol do meio-dia. Aí você pega o seu celular, liga o aplicativo da lanterna, e na calçada você acende a lanterna. Que diferença faz? Faz alguma diferença? Faz nenhuma, né? Eu fui uma época para Guiné-Bissau e lá na capital, aliás, na capital, em Bissau, eles usam geradores lá, mas sempre está apagando a luz, porque o país não tem eletricidade perene. E eu lembro que a gente, às vezes, de noite, assim, 8 da noite, eu e o pastor Moisés caminhando na rua, e você só via aquela luzinha caminhando assim, que era alguém com o celular andando. Lá a pessoa anda com o celular na rua também, porque não tem muito crime. Porque se alguém rouba um celular, ela corta a mão, então é melhor não roubar. Me estranhou isso, mas enfim. Então, a gente viu uma luzinha vindo, por quê? Era muito escuro. Então, a gente só via a pessoa vindo quando via a luzinha nela. Porque luz aparece em lugar de trevas, gente. Se está todo mundo em um ambiente onde todo mundo conhece a Cristo, anda todo mundo junto, que diferença vai fazer? Você foi chamado para ir para o lugar onde tem trevas, gente. É lá onde você vai iluminar. Mas é muito cômodo para a gente andar. Não, vou andar com esse povo aqui, porque é um povo tudo que adora ao Senhor. Vamos todo mundo andar junto aqui. Minha esposa, ela estava fazendo, ela estava na época da faculdade, e ela querendo muito evangelizar, aí chegou um rapaz lá e deu um aviso, olha, gente, a gente tem um grupo aqui e tal, que quem quiser participar, o grupo se reúne assim, ela não entendeu direito. Aí depois chegou para o cara assim, tinha mais gente, ela fez, ô fulano, esse grupo é um grupo cristão? Aí ele... Aí ela fez, é um grupo para estudar a Bíblia. Ela, oxi, como assim? Aí ele, é um grupo de cristãos que se reúne para a gente louvar o Senhor e aprender sobre as Escrituras. Aí ela, e fazer a diferença aqui, né? Vários agentes secretos infiltrados. Tomara que ninguém descubra até terminar esse curso, pelo amor de Deus. Aí é onde está, gente. A gente foi chamado para que o mundo em angústia possa olhar e dizer, ali tem um farol, meu amigo. Eu estou perdido aqui, o meu barco está perdido. Opa, peraí, o farol me ilumina o lugar do porto seguro. Você foi chamado para isso, gente. Você tem que andar nos lugares onde ninguém tem a Cristo, para que eles possam encontrar em você o refúgio. Para que as pessoas que não conhecem ao Senhor possam dizer, peraí, esse cara sabe o lugar onde eu sou resgatado.
Você tem que fazer diferença no lugar onde ninguém conhece Jesus, gente. Vá para lá. Aí você traz esse povo para cá para a gente se abastecer junto, botar azeite na lâmpada e sair para lá de novo com luz para iluminar as trevas. Aí a gente volta para cá, aí a gente ora junto e se alimenta da palavra para dizer, pronto, bora de novo lá para o meio do mundo. Bora resgatar esse povo à presença de Cristo. Você é a igreja de Cristo, gente. O Espírito Santo está em você. Aí não tem noção disso não. Olha que negócio poderoso. O cabo ia uma vez por ano para o templo para fazer um sacrifício, para chegar na presença de Deus. Olha que coisa maravilhosa, gente. O fogo que desceu lá no monte. Olha que coisa linda, Elias vendo o vento passando. E dizendo, o Senhor está aqui. E o Senhor está dentro de você, meu filho. Olha o poder que há em nossa vida. Tu é um X-Men, rapaz. Tu é um mutante. Em você há um poder que o mundo não tem. Você tem um poder, você é um X-Men que faz com que o que está à sua volta se transforme. Olha, mudei de vida. Diga aí. Um Wolverine gospel. E você é atacado em todas as formas. O Wolverine, ele não morre, né? Ele vai sempre se reconstituindo. O ataque do mundo vem, e você... O Espírito Santo me renovou. Nada me destrói. Só o Senhor é quem me dá toda a cobertura espiritual. Gente, vocês aplaudiram um exemplo tão besta. Pelo amor de Deus. Eu falei sobre o evangelho, tudo, ninguém aplaudiu. Quando eu falei sobre o Wolverine, amém. Eu quero ser um Wolverine. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pelos X-Men. Misericórdia. Nunca vi isso. Mas, gente, olha só. Imagina um mundo em que está escuridão. Ninguém consegue se enxergar. O que acontece num ambiente onde está escuridão e tem muita gente? O povo se bate, o povo se fere, o povo cai, o povo se machuca. Você é quem Deus manda para o meio das trevas para dizer, olha, o caminho é esse aqui, ó, venha me siga. Está tudo escuro? Eu sei o caminho da libertação, venha me siga. Nós fomos chamados para isso, gente. Só que luz se desgasta. Pega uma lanterna, dura a vida toda? Lanterna é a vida toda que ela existe? Não, uma hora o LED dela vai se desgastar, a pilha vai se acabar, a candeia, o pavio vai se apagar. Toda luz se desgasta, gente. Se você é chamado para iluminar, você vai ter um desgaste. Claro. Vão ter ataques, vão ter cobranças. A sua vida vai ter que ser diferente da dos outros. Porque não é fácil ser luz, não, gente. Quem é luz tem que abrir mão de suas vontades para iluminar o mundo em trevas. Porque a sua vida não é sua. Mas é muito recompensador se doar para o reino, gente. Não existe nada que pague você ver uma vida sendo transformada e você sendo um agente de Deus na transformação dessa vida. Por isso que Jesus disse que mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Se desgaste para o reino, para fazer com que as trevas recebam a luz de Cristo. Você foi chamado para aconselhar os outros, você foi chamado para ajudar o necessitado, você foi chamado para servir ministerialmente. Quem aqui está com criança lá no Kids? Lá na parte infantil. Amém, eu também estou. E é engraçado, muitas vezes, de como o povo acha que o povo que está ali é empregado deles. Agora pronto, oxi. Meu menino está chorando, vieram me chamar. Eu estou perdendo o culto para pegar de volta meu filho. Não sabe cuidar dos meninos, não, é? Meu Deus do céu. Há uma pedra santa. Não, os pobres do povo do trânsito aqui, pelo amor de Deus, para ali e conversa com o cabo do trânsito. Ô, meu irmão, o povo te trata bem demais. Ô. Meu querido, aqui não pode não, porque o pessoal do prédio reclama. Se não fosse pecado, estourar os 4 pneus do carro. Assim, irmão, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, no nome de Jesus. É porque é pecado. Aí o cabo peca só no coração, peca do mesmo jeito, mas fica só no coração, né? Pelo menos vai na prática lá da coisa, enfim. Meus irmãos, esses irmãos que servem aqui, os irmãos que servem nas câmeras, que servem na iluminação, que servem no som, que servem com as crianças lá, que servem no trânsito, estão entendendo que eles não vivem para si. É um desgaste o cara está deixando de estar em casa no domingo de manhã, podia estar vindo no culto mais tarde para estar cuidando da criança dos outros.
Mas ele sabe que não foi feito para si, foi feito para servir ao Senhor e para manifestar a glória de Deus na vida dos outros irmãos que estão sendo abençoados enquanto estão aqui na pregação. Então valorize esses irmãos e sirva também. A coisa mais preciosa que tem é isso, gente, é a gente desgastar no reino. E Deus lhe chamou para proclamar essa mensagem. Agora, se você não tem certeza de sua salvação, se você não tem certeza de sua relação com Deus, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal forma que enviou o seu único filho para morrer no seu lugar, para que você saiba que existe vida verdadeira nele. Não interessa a multidão dos teus pecados, ele apaga os teus pecados e te reconcilia com ele. Você é pecador, eu sou pecador, nós somos pecadores. Mas a cruz de Cristo é capaz de nos reconciliar com Deus, gente, ela apaga os nossos pecados. E nós começamos uma nova história com o Senhor. E Ele nos salva não é porque a gente é bonzinho, não. Se a gente fosse bonzinho, a gente não precisava de salvação, não. A gente se salvava sozinho. Nós não conseguimos, nós somos pecadores miseráveis. Ele nos salvou porque Ele é misericordioso. Em Efésios, Paulo diz que não existe nada que você faça que tenha maior peso do que os seus pecados. Quem faz é a cruz de Cristo, ela é capaz de transformar a sua história. Então, se você não conhece a Jesus, saiba que essa manhã Ele pode transformar a tua história e fazer de você uma nova criatura na presença dEle, para frutificar para Ele. E aí, quando você descobre isso, amigo, você vai querer falar para os outros. Eu vou ler para vocês um trecho de uma historinha, é rápida, mas é a história de um homem chamado Charlie Peace. Esse cara ficou muito conhecido nos Estados Unidos por um crime que cometeu, e uma pessoa escreveu um relato dele antes da morte. Isso aqui está no livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, de um cara chamado Leonard Ravenhill. Ele diz assim: houve um criminoso de nome Charlie Peace, não tinha respeito nem pelas leis de Deus, nem pelas dos homens, mas afinal um dia foi preso e condenado à morte. No dia de sua execução, foi levado ao corredor da morte na penitenciária de Armley, Leeds, na Inglaterra. À sua frente, o capelão da prisão, lendo versículos da Bíblia em voz monótona e desinteressada. O criminoso tocou-lhe no ombro e indagou o que estava lendo. O conforto da religião, disse o sacerdote. Charlie Peace ficou chocado de ver como ele lia aqueles textos acerca do inferno de maneira tão mecânica, como alguém poderia ser tão frio assim. Como é que alguém pode conduzir outro para a forca sem emoção alguma, lendo-lhe palavras sobre um abismo profundo no qual o condenado estava prestes a tombar? Será que aquele pregador cria de fato que existe o fogo eterno, que arde incessantemente e nunca consome suas vítimas? Ele lia tudo sem estremecer, será que ele cria nisso? Seria humano um indivíduo capaz de dizer ao outro friamente: você estará morrendo eternamente, se nunca conheceu o alívio que a morte poderia dar-lhe? Se você não conhecer a morte, aliás, o alívio que Deus te dá, você vai morrer eternamente. E o cara falava isso muito friamente. Aquilo foi demais para o criminoso. E ele falou assim: Senhor, disse ele dirigindo-se ao capelão, se eu acreditasse nisso em que você e a igreja dizem crer, andaria por toda a Inglaterra só para salvar uma alma. E se preciso fosse, iria de joelhos, mesmo que a superfície dela fosse recoberta de cacos de vidro, e acharia que teria valido a pena. Vocês não creem nisso. Olha só, gente. Que chute na cara de um sacerdote. Se eu de fato entendo o que é a salvação em Cristo, e se eu de fato sei que o mundo está caminhando para a sua condenação, se essa palavra é de vida eterna, e se essa palavra fala a verdade, eu tenho que me comover com um mundo que caminha para o inferno. Tenho que abrir mão de quem eu sou para falar o que essa palavra diz. Jesus disse que nós somos luz do mundo, não é, gente? Mas Ele também disse: eu sou a luz do mundo. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que agora você tem a identidade de Jesus em você. Como é que você vai ser luz do mundo se Cristo não estiver na sua vida, meu amigo? Você tem que decidir: ou eu vivo um relacionamento autêntico com Cristo, ou eu não o conheço. Você não foi chamado para ser um religioso, para viver de ritos. Você foi chamado para viver a identidade de Cristo na sua vida, e as pessoas à sua volta começam a observar isso em você.
Se você está distante de Cristo, volte para Ele. Ele pode retransformar a tua história, Ele pode reconstruir a tua história. Se você não conhece Ele, saiba que Ele te abraça, Ele te ama e Ele quer começar uma história contigo de vida verdadeira. Sei quem conhece a música aqui, mas eu acho massa como essa música ela entra em concatenação com esse texto. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrada. Eis aqui a minha vida, usa-me. Para você ser farol, você tem que querer ser usado por Ele, meu amigo. Você é flecha que acerta o alvo. A palavra amartia é a palavra para pecado, no grego. Significa literalmente errar o alvo. Deus te chamou para não seguir o padrão do mundo, de estar sempre fazendo o que desagrada a Deus, mas para lutar, para acertar o alvo, para agradar a Ele. E o que Jesus fez sendo luz do mundo, gente? Curou cego. Deus te deu poder para você curar cego. Está cheio de gente aí fora no mundo perdida, sem conseguir enxergar a vida. Ele te deu poder para isso. Jesus ressuscitou mortos. O mundo está morto em seus delitos e pecados. Deus te chamou para levar a vida para o mundo. Você tem identidade de Cristo, gente. Olha o poder que há nisso. E Ele fez isso contigo e comigo. E quer fazer isso com quem está à sua volta. Agora, se pergunta, não é para mim responder, não, é para você se perguntar, a minha vida tem valido a pena? É interessante, gente, que a luz de Cristo, é ela que tem que brilhar em nossa vida. Não é a nossa vida que é para brilhar. É a luz dele que brilha no lugar da nossa. A gente só tem que tirar a mão da frente. É como se tivesse um farol aqui e você só faz ficar mirando lá para que a luz de Cristo faça isso com quem está lá fora. Só não atrapalhe Deus que Ele usa a sua vida, meu amigo. Vamos finalizar com o ponto 3. A banda pode subir. Vamos repetir os pontos? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: eu não gosto de repetir o que o pastor diz, mas eu preciso decorar esse negócio. Ponto 1. Eu fui chamado para transformar o ambiente onde eu estou. Eu fui chamado para levar esperança a um mundo em trevas. O ponto 3 está no versículo 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O ponto 3 é, eu fui chamado, diga, para glorificar a Deus, sendo o segundo e Ele o primeiro. É interessante, gente, que nesse texto aqui, no original grego, tem uma especificidade linguística que a NVI ela não deixa tão claro. Mas ele diz, para que as vossas obras sejam vistas. O que o texto aqui ele diz, literalmente, é como se as obras de quem não conhece a Cristo fossem más, e as obras de quem conhece a Cristo são boas. E aqui não se confunda não, gente, que não é obra de caridade, não. Obra de caridade é uma das obras da vida de quem segue a Cristo. Se você segue a Cristo, naturalmente as práticas da sua vida vão glorificar a Ele. E será Ele quem será glorificado em você e não você mesmo. Então, no fim das contas, gente, Deus te chamou com um dever imenso aqui na terra. O seu maior chamado na terra não é se casar, seu maior chamado na terra não é constituir uma família, não é ter um pós-doutorado, não é ter um bom emprego. Seu maior chamado nessa vida é glorificar o Senhor por meio das suas atitudes. O seu maior chamado nesse mundo é ser reflexo da vontade de Deus, se escondendo atrás dele para que ele apareça como o primeiro e você será apenas o segundo.
E as demais coisas serão secundárias. As demais coisas ficam na periferia. As demais coisas da sua vida são só a cereja do bolo. As demais coisas serão acrescentadas. Vou finalizar agora. Tem um livro que eu gosto muito, que é de C.S. Lewis, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. É como se fosse o diabo dizendo para um demônio o que fazer para que pessoas se afastem de Deus. E aí no começo ele diz que um homem estava na biblioteca lendo a Bíblia e aquilo começou a atrair o coração dele. Aí o diabo faz. O demônio faz: eita, eu vou botar uma mulher bonita para passar na frente dele. Eita, eu vou botar isso assim, assim, assim. Aí o diabo diz assim: não, coloca alguém comendo perto dele para ele ter fome. E a pessoa começa a comer, o cara faz: eita, estou com fome, mas eu não vou sair agora não. Aí o diabo diz: daqui a pouco tu volta. Aí o homem levanta, sai, e quando chega lá fora, o diabo começa a botar notícias. Um acidente não sei onde. Aí o rapaz: eita, olha só, teve um acidente ali na frente, deixa eu ver. Daqui a pouco alguém chega e faz: fulano, vamos ali comigo, tem um negócio aqui urgente para fazer. E ele vai cada vez mais caindo no esquecimento do que ele estava fazendo. O diabo vai distraindo ele. Gente, Satanás distrai a gente com as preocupações desse mundo, distrai a gente com o que é secundário para que a gente esqueça o que é primário em nossa vida. É a glória de Deus por meio de nós. As coisas que nos cercam são os instrumentos que nós utilizamos para nos distrair do foco do que Deus quer para as nossas vidas. Para o mundo, você é vencedor quando você é o primeiro naquilo que você faz. Quando você conquista o primeiro lugar. Para a Bíblia, você é mais que vencedor quando Deus é o primeiro na sua vida. Quando Ele é manifesto por meio de você. Quando Ele é glorificado nas suas ações. Você não foi chamado para ser o primeiro nesse mundo. Você não foi chamado para se destacar. Você foi chamado para destacar Cristo por meio de você. E as demais coisas serão acrescentadas. Se você tem a autoestima baixa, como eu tive um dia. Se você sofre de depressão, como eu sofri um dia. Ou simplesmente você não se acha capaz de muita coisa. Você não é capaz. Ele te capacita. Se depender de você, você não vai conseguir atingir o objetivo dessa palavra. Mas não depende de você. Depende do Senhor e Ele será glorificado na tua vida. Vamos adorar o Senhor com essa música?